Leitura do conto A Maior Flor do Mundo, de José Saramago, pelos alunos do terceiro A1, B1, da Escola Secundária Bioclimático de Badajoz. As histórias para crianças devem ser escritas com palavras muito simples, porque as crianças, sendo pequenas, sabem poucas palavras e não gostam de usá-las complicadas. Quem me dera saber escrever essas histórias, mas nunca fui capaz de aprender, e tenho pena. Além de ser preciso saber escolher as palavras, faz falta um certo jeito de contar, uma maneira muito certa e muito explicada, uma paciência muito grande. E a mim falta-me pelo menos a paciência, do que peço desculpa. Se eu tivesse aquelas qualidades todas, poderia contar com pormenores numa linda história que um dia inventei, mas que, assim como a vou ler, apenas o resumo de uma história que, em duas palavras, se diz. Que me seja desculpada a vaidade se eu até cheguei a pensar que a minha história seria a mais linda de todas as que se escreveram desde o tempo dos contos de fadas e princesas encantadas. Há quanto tempo isso vai? Na história que eu quis escrever, mas não escrevi. Havia uma aldeia. Agora vai começar a aparecer algumas palavras difíceis, mas quem não souber deve ir ver no dicionário ou perguntar ao professor. Não se temam por aqueles que fora das cidades não concedem histórias nem sequer infantis. O meu herói menino tem as suas aventuras apressadas fora da sossegada terra onde vivem os pais. Suponho que uma irmã, talvez o resto do avós, é uma parentela misturada de que não há notícia. Logo na primeira página sai um menino pelos fundos do quintal e de árvore em árvore como um pestacilgo desde ao rio e depois por ele abaixo, naquela vagarosa brincadeira que o tempo alto, largo e profundo da infância a todos nos permitiu. Em certa altura chegou o limite das terras até onde se aventurara sozinho. Dali para adiante começava o planeta Marte, afeito literário de que ele não tem responsabilidade. Mas com que a liberdade do autor acha poderosa aconchegar a frase, dali para adiante, para o nosso menino, será só uma pergunta, sem literatura. Vou ou não vou? E foi. O rio fazia um desveio grande, afastava-se e de rio ele estava já um pouco farto, tanto que o via desde que nascera. Resolveu cortar a direito pelos campos, entre extensos olivais, ladeando misteriosas aves cobertas de campainhas brancas, e outras vezes metendo por bosques de altos freixos onde havia clareiras macias sin rastro de gente ou bicho, e ao redor um silencio que zumbia, e também um calor vegetal, um cheiro de caulé sangrado de fresco como uma veia branca e verde. O que feliz ia o menino. Andou, foram rareando as árvores, e agora havia uma sarneica rasa, de mato ralo e seco, e no meio dela uma inóspita colina redonda como uma tigela voltada. Deu-se o menino ao traballo de subir en costa, e, quando chegou lá cima, que viu ele, nem a sorte, nem a morte, nem as tábuas do destino, era só uma flor, mas tão caída, tão murcha, que o menino se achegou de cansado. E, como este menino era especial de historia, achou que tiña de salvar a flor, mas que é d'agua, ali no alto nen pinga, cá por baixo sun no río, e ese que longe estaba. Non importa. Desce o menino a montaña, atravesa o mundo todo, chega ao grande río Nilo, no cóncavo das mãos recolle, quanto de agua lá cabía, volta o mundo a atravesar, pela vertente se arrasta, 3 gotas que las llegaram, bebeu-as a flor sedenta, 20 vezes cá e lá, 100.000 viaxes á lúa, o sangue nos pés descalços, mas a flor aprumada xa daba cheiro no ar, e como se fosse un carvalho, deitaba sombra no xao. O menino adormeceu debaixo da flor. Pasaram as horas, e os pais, como é costume nestes casos, começaram a afligir-se moito. Saiu toda a familia e máis veciños a busca do menino perdido, e não o acharam. Correram tudo, já em lágrimas tantas, e era quase sol por quando levantaram os olhos e viram ao longe uma flor enorme que ninguém se lembrava que estivesse ali. Foram todos de carreira, subiram a colina e deram como o menino adormecido.
Sobre ele, resguardando do fresco da tarde, estava uma grande pétala perfumada, com todas as cores do arco-íris. Este menino foi levado para casa, rodeado de todo o respeito, como obra de milagre. Quando depois passava pelas ruas, as pessoas diziam que ele saíra da aldeia para ir fazer uma coisa que era muito maior do que o seu tamanho e do que todos os tamanhos. E essa é a moral da história. Este era o conto que eu queria contar. Teño moita pena de non saber escrever historias para crianzas, mas ao menos ficaran sabendo como a historia sería, e poderau contala doutra maneira, con palabras máis simples do que as miñas, e tal vez máis tarde veñamos saber escrever historias para as crianzas. Quen sabe se un día virei a ler outra vez esta historia, escrita por ti que me lees, mas muito máis bonita. E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há tanto tempo têm andado a ensinar?